Pessoal, vídeo interessante aqui. Nós vamos comentar a matéria da Folha que os bolsonaristas estão, que o governo dos Estados Unidos vai agora cortar o GPS do Brasil, vai desconectar o Brasil, vai acabar com o Brasil completamente. Nós vamos também repercutir a matéria do Jornal Nacional mostrando que tem gente ganhando dinheiro com informação privilegiada, botando muito dinheiro no bolso com essas ameaças de sanção contra o Brasil. Um negócio chocante, uma coisa absurda. Mas eu começo mostrando pra mim o absurdo do absurdo. O Eduardo Bolsonaro foi perguntado pela CNN: olha, mas e se essas sanções que você tá pedindo pro Trump, etc, contra o Brasil, se isso aí detonar o Brasil, deixar o Brasil numa situação financeira muito grave e tal, e causar... E aí ele diz abertamente que assim, olha, não tô nem aí. E aí ele faz a declaração chocante de: olha, num cenário em que o Brasil ficar terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Olha o que o sujeito diz. Eu vou colocar aqui pra vocês. O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Agora é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque esse entorno do Trump, eles gostam de fazer fofoca, espalhar, mexer nos mercados e ganhar dinheiro em cima disso. O Jornal Nacional mostrou isso hoje. E fácil dá sinais de que nem todo mundo se surpreendeu. E teve quem ganhasse muito dinheiro com ele. Guarde esse horário, 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa, mas não todo mundo. Esse aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Isso aqui era esperado, que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. O que não era esperado era o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, à 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Você já ainda tem essa, o pessoal do Trump, que fica brincando ali em relação ao Brasil, com essas ameaças, etc., ainda fazendo dinheiro em cima da ameaça. Bem, o cenário nas redes bolsonaristas é de euforia total, com essa questão que o Trump cancelou o visto lá do Alexandre de Moraes para os Estados Unidos. O Gaia coloca muito bem aqui qual que é o plano, tá? Abertamente. Ou seja, ele aposta que o Trump vai quadruplicar sanções, vai colocar a lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, vai derrubar o GPS do Brasil, vai dizer que o Google, Apple e Meta e etc. não podem fazer mais negócios aqui, vai pôr um embargo contra o Brasil. Aí, fase 3, o Brasil entra em colapso econômico, grande parte da produção agrícola e industrial para. E aí, fase 4, a população se revolta e parte para cima do STF e do governo Lula. Pessoal, isso aí é uma bobagem do começo ao fim. Ele superestima, ele infla os números. Olha só, o número mais próximo aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, do CDPLAT, Departamento de Economia, eles chegaram à conclusão no estudo que o crescimento do Brasil teria uma queda de 0,16%, ou seja, ao invés de crescer 2,3%, como é o previsto para esse ano, cresceria 2,14%. Ou seja, uma diferença absolutamente insignificante até certo ponto. E, pessoal, 90% das exportações do Brasil não vão para os Estados Unidos já, de qualquer jeito. E só mais uma coisa, é fake também essa história de Estados Unidos desligar de GPS, isso aí é uma conversa fiada também. O pessoal do fact check lá, boatos.org, eles deram uma olhada nesse assunto e chegaram à conclusão que é o seguinte: primeiro, nunca houve isso na história. Os Estados Unidos já sancionaram países com força máxima, tá? Coreia do Norte, Cuba, Irã, Rússia, após a invasão, e nunca, jamais, houve uma medida nessa linha de corte de GPS. Isso é um primeiro ponto. E aí a explicação para isso é o seguinte: os satélites estão lá em cima, os satélites que fazem funcionar o GPS, voando a 20, 30 mil quilômetros por hora lá em órbita. E
não tem, eles nem foram projetados para isso, tá? Eles não têm um sistema que quando o satélite está sobrevoando em cima do Brasil, aí você tem um botão lá em terra que você consegue desligar o satélite, aí depois que ele passa o Brasil, aí você religa o satélite. Não existe esse sistema. Então, você tendo um aparelho no Brasil que consegue conversar com esses satélites que estão lá em órbita, né, que é o caso de todo aparelho que tem aí a conexão com GPS, acabou, você consegue a conexão GPS. Os Estados Unidos não conseguem bloquear isso. A única coisa que existe em termos de bloqueio de GPS é o seguinte: você consegue com equipamentos que chamam jammers, esses equipamentos conseguem bagunçar ali o sinal do GPS, mas numa área pequena, tá? São equipamentos militares e conseguem, em alguns quilômetros ali, provocar uma interferência no sinal do GPS. Agora, não há nada disponível que você conseguiria bagunçar o sinal do GPS num país inteiro. Outra coisa que essa matéria da Folha traz, lembrando, essa matéria da Folha, o governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Ou seja, quem que é a fonte disso tudo? Os bolsonaristas. Isso é tudo mentira. Aí eles dizem assim: entre as novas punições cogitadas estaria o aumento da taxa comercial para 100% e ações em conjunto com a OTAN. Tudo conversa fiada também, pessoal. Primeiro porque é o seguinte: 50% de taxa já inviabiliza o comércio com os Estados Unidos. Se colocar em 100, 150, 200, 300, 1000, não faz mais diferença nenhuma, tá? Porque 50 já é o suficiente para interromper totalmente a corrente de comércio. Segundo ponto, essa história da OTAN entrar no meio dessa guerra comercial contra o Brasil e tal, conversa fiada. Isso aí é o seguinte: o Trump veio a público e falou: olha, se a Rússia não acabar com a guerra em 50 dias, eu vou impor uma tarifa de 100% à Rússia. Mas também vou impor uma tarifa que ele chamou de secundária de 100% para quem continuar comprando o petróleo russo. Tá? E aí, horas depois, o cara lá que é o executivo da OTAN falou: olha, países que compram petróleo da Rússia, fiquem atentos, porque vocês podem sofrer uma tarifa de 100%. Ele repetiu só o que o Trump tinha falado. Tá? Agora, a sanção é de quem? A sanção é dos Estados Unidos contra o Brasil. Os outros países que fazem parte da OTAN, ou seja, Canadá está em guerra com os Estados Unidos, guerra comercial. Inclusive o Trump ameaçando invadir o Canadá. E o Canadá declarou essa semana que quer fazer, na verdade, acordo comercial com o Brasil, quer aumentar o comércio com o Brasil. A mesma coisa os parceiros lá, os países da OTAN, que são da Europa. Todos eles estão aumentando o comércio com o Brasil. União Europeia fechou acordo, os países do EFTA, né, que são países europeus que estão fora da União Europeia, também já fecharam acordo comercial para aumentar o comércio com o Brasil. Então é o seguinte: do que interessa, que são os países da OTAN, só os Estados Unidos que tá com essa porcaria, tá? E inclusive atacando países da própria OTAN. Os Estados Unidos falou em anexar a Groenlândia, tal, que é um território da Dinamarca, e por aí vai. Tá? Os outros países da OTAN estão em guerra com os Estados Unidos. A França falando em aplicar sanções pesadíssimas contra os Estados Unidos. Escutem o que eu estou dizendo: no momento atual está mais próximo de vários países da OTAN aplicarem sanções contra os Estados Unidos do que contra o Brasil. Tá? Mas seguindo aqui, eu só queria fechar com esse comentário do Christian Lynch. Ele é cientista político, mas ele também é historiador. Ele diz o seguinte: a última vez em que o Brasil foi agredido de tal magnitude por uma potência estrangeira foi quando Hitler mandou afundar nossos navios mercantes no Atlântico. Os Estados Unidos hoje deixaram de ser uma democracia. Devemos proteger a nossa e nos defender da ditadura trumpista e de aliados, os primeiros dos quais a quadrilha Bolsonaro. Não podemos descartar a hipótese de, em algum momento, termos de romper relações diplomáticas com os Estados Unidos enquanto estiverem debaixo da ditadura de Trump. O Brasil não é quintal de ninguém. Uma última coisa, eu quero comentar isso aqui que o Leandro Ruschel, influenciador bolsonarista, disse. Vocês têm noção de que numa canetada o Trump pode banir o uso de serviços como Microsoft, Apple, Google, Meta e etc. no Brasil? Aí ele coloca isso como se fosse uma... Ele inverte tudo, na verdade, né? Ou seja, esses serviços faturam bilhões. O Brasil é um mercado gigantesco, onde esses serviços faturam bilhões, dezenas de bilhões de dólares por ano. Todos eles são absolutamente substituíveis. Olha só, por exemplo, a Meta. Tá? Só o exemplo da Meta aqui. Se caem os dois principais produtos dessa empresa no Brasil, WhatsApp e Instagram, o WhatsApp é substituído, não demora nem 24 horas. Eu me lembro quando foi derrubado. Já foi derrubado em 2015, 2016. Se eu não me engano, em 2020, o Telegram, o WhatsApp foi derrubado no Brasil também. E é questão assim de 12 horas, todo mundo já está no Telegram. A mesma coisa acontece no Instagram, o Reels do Instagram é a mesma coisa que o TikTok, tem os mesmos conteúdos. Se sai do ar, simplesmente vai acontecer a migração da base de usuários para o aplicativo concorrente e pronto, e acabou. Em questão de um mês, ninguém fala mais nisso. E prejuízo de bilhões, dezenas de bilhões de dólares para essas empresas que dominam o mercado no Brasil hoje. E aí eu queria fechar com isso.
não caiam nesse terrorismo que os bolsonaristas estão tentando espalhar. Vai acabar com o Brasil. Vejam o que aconteceu na Rússia, tá? E olha que a Rússia sofreu o nível máximo de sanções. É algo que não aconteceria com o Brasil, porque no caso do Brasil, os Estados Unidos estão sozinhos. Tá? O Brasil não vai sofrer sanção da Europa, não vai sofrer sanção do Canadá. Mas ainda assim, na Rússia, que aí foi todo mundo junto, ainda assim, matéria do Globo aqui, dizendo, a vida absolutamente não. Você só fica sabendo da guerra por conta da televisão, porque a vida no dia a dia não mudou absolutamente nada. A economia cresceu 4,3% no ano passado. As lojas ocidentais que tinham lá, que fecharam, empresários russos assumiram as redes ali. Então o Starbucks virou Star Coffee, mas continua a mesma coisa, serve os mesmos produtos. O McDonald's também foi incorporado lá por um oligarca local, né, um grande empresário local lá, e virou isso aí. Continua servindo exatamente o mesmo cardápio, com o mesmo gosto, não mudou absolutamente nada, usa as mesmas máquinas que usava antes. Aí tá aqui, matéria do Valor Econômico. Carros e telefones chineses tomam o lugar de marcas ocidentais na Rússia. Então aí conta, os carros chineses são um sinal cada vez mais visível da aceitação da China pelos russos. Fabricados na China, eles inundaram o mercado russo com mais de 900 mil veículos vendidos somente no ano passado. Em comparação com 2021, essas vendas somaram cerca de 115 mil, ou seja, multiplicou praticamente por 9 a quantidade de carros chineses vendidos no país. Então, a matéria conta aqui também a questão dos celulares, liderados pela Xiaomi, os smartphones fabricados na China que detinham 80% do mercado russo no ano passado, contra apenas 45% em 2021. A chinesa Huawei Technology se tornou a segunda maior vendedora de notebooks na Rússia no ano passado, subindo do 8º lugar que tinha em 2021. A HP caiu do 1º lugar para o 4º lugar em 2022. Inclusive, olha só, uma matéria no UOL, marcas de luxo ocidentais permanecem na Rússia apesar das sanções. É o seguinte, apesar do comando das empresas terem determinado o fechamento das lojas na Rússia, aparecem intermediários. São grandes redes que compram esses produtos em países vizinhos e levam para dentro da Rússia e tal. Então é o seguinte, o pessoal bolsonarista fala muito, quer gerar o pânico, mas a realidade é que o poder do Trump está muito aquém do que Eduardo Bananinha gostaria. Chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, querer compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.